Fábula da Samambaia e o Bambu. Esta fábula conta a história de um carpinteiro que vivia um momento de grandes dificuldades em sua vida. Ele era autônomo e tinha os seus clientes de sempre. As coisas iam bem até que uma grande empresa que fabricava móveis chegou à sua cidade. Era uma empresa muito desenvolvida, com muitas máquinas tecnológicas, funcionários e promessas de inovação. Como toda novidade positiva, não demorou muito para se tornar muito popular. Todos os móveis dessa empresa eram de grande qualidade, fabricadas em pouco tempo e tinham preços mais baixos do que as do carpinteiro, o que fez com que ele perdesse muitos clientes. As coisas estavam realmente difíceis e em pouco tempo ele iria à falência. Como não recebia quase nada, muitas das contas ficaram por responsabilidade da sua mulher, que também estava em uma fase difícil, visto que o seu salário de professora não era suficiente para sustentar os 3 filhos e também a casa. Compreendendo que as coisas não poderiam mais continuar da mesma maneira, o carpinteiro tentou encontrar um novo emprego, mas não conseguia. Sua esposa, sem saber lidar muito bem com a situação, culpou o marido, o que afetou os filhos, prejudicando seu desempenho na escola. O carpinteiro começou a se desesperar, porque não encontrava uma saída para sua situação. Estava quase sem energia, tanto física como emocionalmente, e mal conseguia 1 minuto de distração ou alegria. Um dia, com sua mente à beira do colapso, resolveu fazer um passeio em uma floresta próxima, com a intenção de colocar suas ideias em ordem. Mal sabia que uma grande lição estava em seu caminho. Depois de caminhar por um tempo dentro da floresta, o carpinteiro conheceu um ancião muito gentil que o cumprimentou e o convidou para tomar um chá em sua casa, que era muito simples. O ancião pôde perceber a expressão preocupada no rosto do homem e perguntou-lhe o que estava acontecendo. O carpinteiro então explicou-lhe tudo, enquanto o ancião o ouvia com atenção. Quando terminaram o chá, o ancião convidou o carpinteiro para ir a um terreno que ficava nos fundos de sua casa. Lá estavam a samambaia e o bambu, e muitas árvores mais. O ancião pediu ao carpinteiro para observar as 2 plantas e disse-lhe que precisava lhe contar uma história. A história da samambaia e do bambu. O carpinteiro, sentindo que poderia aprender algo com o homem, mostrou-se muito interessado na história. O sábio então começou. Há 8 anos, peguei algumas sementes e plantei a samambaia e o bambu ao mesmo tempo. Eu queria que ambos crescessem em meu jardim, porque as 2 plantas são muito reconfortantes para mim. Coloquei toda a minha dedicação para cuidar delas, como se fossem um tesouro. Pouco tempo depois, percebi que a samambaia e o bambu respondiam de maneira diferente aos meus cuidados. A samambaia começou a brotar e em poucos meses tornou-se uma planta majestosa que enfeitava tudo com a sua presença. O bambu, por outro lado, continuava debaixo da terra, sem mostrar sinais de vida. 1 ano e meio se passou e a samambaia continuou crescendo, mas o bambu não. No entanto, não desisti. Continuei cuidando com mais cuidado. Mesmo assim, mais 1 ano se passou e meu trabalho não dava frutos. O bambu se recusava a manifestar-se. O ancião continuou. Também não desisti depois do 2º,
nem do terceiro e nem do quarto ano. Quando 5 anos se passaram, finalmente vi que um galho tímido saía da terra. No dia seguinte, estava muito maior, e em poucos meses cresceu sem parar e tornou-se um lindo bambu com mais de 10 metros. Você sabe por que demorou tanto para sair debaixo da terra? O carpinteiro pensou por um momento, mas não sabia o que responder. Então o ancião lhe disse: demorou 5 anos, porque durante todo esse tempo a planta estava trabalhando para criar raízes. Sabia que tinha que crescer muito alto e por isso não poderia sair à luz até que estivesse com uma base firme que lhe permitisse subir satisfatoriamente. Você me entende? O carpinteiro conseguiu compreender o que o ancião lhe dizia. Ele entendeu que às vezes as coisas demoram porque estão criando raízes, que o importante é persistir e não perder a fé. Antes de se despedir, o ancião passou uma mensagem ao carpinteiro para que aguardasse para sempre e disse-lhe: a felicidade o mantém doce, as tentativas o mantêm forte, as dores o mantêm humano e as quedas o mantêm humilde. O sucesso o mantém brilhante. Essa lição que o ancião deu ao carpinteiro foi de muito valor, pois permitiu que ele enxergasse além do agora, além dos problemas e dificuldades do momento presente, e despertou nele a esperança de que as coisas iriam prosperar quando fosse o momento certo. Essa mensagem também serve para todos nós. Temos a tendência de querer tudo para já. Não temos paciência para esperar o momento certo. Quando apressamos as coisas, não damos tempo para que criem raízes, para que se solidifiquem e possam realmente trazer consequências positivas em nossas vidas. Não adianta apressarmos o curso do tempo, porque apenas conseguiremos resultados efêmeros e vazios. Entender que as coisas boas precisam de tempo para se manifestarem é a chave para lidarmos com as dificuldades de nossas vidas. Não se desespere frente às crises. Ao invés disso, adote uma mentalidade sábia e positiva. Entender que o melhor está sempre a caminho. E lembre-se da samambaia e do bambu quando precisar de um reforço positivo.